Iniciando. Sim, sim, sim. Estamos? Estamos ao vivo! Boa noite, pessoas! Boa noite, pessoas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Ministério Adorarte. Mais uma live especial para vocês aí. E se você é novo por aqui, então siga nossas redes sociais. É o momento de eu compartilhar a telinha com vocês aqui, para que vocês possam aqui saber quais são as nossas redes sociais. Gisele. Facebook e Instagram, @adorartonline. Cadê, Gisele? Cadê? Aqui, Gisele. YouTube, Ministério Adorarte. Isso aí, pessoas. Então, dá aquela força aí, né? Então, se inscreve onde tem que inscrever, segue o que tem que seguir, curte o que tem que curtir e tal. Chega junto nas nossas redes sociais. Essa live de hoje também vai ficar gravada e nas nossas redes sociais você encontra a playlist de todas as lives que nós já realizamos, certo? É conteúdo aí para abençoar a sua vida, abençoar o seu ministério. Deixa eu ver aqui. Na nossa live de hoje, nós vamos conversar aqui sobre mitos e verdades sobre Covid-19. Então, se não, acho que nesse caso não cabe um se, porque certamente nesse um ano e pouquinho que nós estamos aí vivendo a pandemia no Brasil, você já deve ter recebido, no mínimo, uma mensagem lá do seu cunhado, lá daquele seu colega de trabalho ou de estudo, naquele grupo de WhatsApp com alguma notícia sobre Covid-19, sobre vacina e tal, essas coisas todas aí, né? Pois é. E aí, às vezes, você simplesmente lê, fica impressionado e sai compartilhando. E aí depois você passa a vergonha de ver alguém dizendo que é fake news, né? Pois é. Então, o que nós queremos aqui nessa conversa de hoje é trazer esclarecimento. E fica tranquilo, porque nós seremos imparciais, né? Infelizmente, tomou aqui no nosso país polarizado, né? Tomou aqui um viés político também essa questão, e nós faremos aqui uma abordagem isenta, simplesmente tratando os fatos, e aí trouxemos uma convidada super especial que tem aqui toda a base científica para comprovar o que é mentira, o que é verdade e tal, e poder trazer esclarecimento para vocês. Então, compartilha. Dá tempo de você compartilhar aí com as pessoas, exatamente aquela pessoa que vive mandando esses trem aí, essas fake news para você. Compartilha com ele. Tem um negócio aqui para você assistir. Compartilha com ele que nós estamos ao vivo e a nossa convidada já está conosco. Quem é a nossa convidada de hoje, Gisele? Doutora Adriana Guilardi, é médica infectologista, professora da UFG, supervisora da residência médica de infectologia do Hospital das Clínicas da UFG, mãe e esposa. Só estudo! E é a hora, então, da nossa surpresinha para os nossos convidados. A gente deixa especialmente para esse momento aqui. Vamos lá! Hashtag Adriana Guilardi na fogueira. Pessoas, mandem as suas perguntas aí, se você tem dúvidas e se de repente você já recebeu aí alguma dessas notícias e você quer agora, com a especialista, saber se é verdade ou não. Então, manda aí a sua pergunta para que a gente possa aqui também enriquecer o nosso bate-papo, ok? Nós congregamos junto com a Adriana, lá na Segunda Igreja Batista em Goiânia, temos o privilégio de servir juntos, já tocamos juntos, ela é flautista, já tocamos juntos também, fizemos musicais juntos na igreja, então, companheira nossa. E aí, queremos passar para você, Adriana, a palavra para você dar a saudação àqueles que estão nos assistindo nesse momento. Primeiramente, obrigado por atender o nosso convite.
Então, olá a todos, muito obrigada pelo convite, Naira e Gisele, é um prazer atender o convite, uma honra, e é uma honra congregar com vocês também, né? Uma alegria poder louvar a Deus no mesmo lugar. E eu espero estar aqui tentando compartilhar o que eu vivencio da doença e das evidências, porque como médica e professora, eu tenho obrigação de seguir a verdade. Então, é dentro dessa verdade que eu quero repassar as respostas. Às vezes, podem ter dúvidas que não sejam respondidas de todo, mas a gente pode estudar e trazer posteriormente as respostas. Legal, legal. Muito bom. Primeira coisa que eu quero colocar para você, Adriana, nós podemos hoje dizer que nós já conhecemos o coronavírus. Eu me lembro que há um ano atrás era geral, não era só da parte dos governantes, mas era geral. As pessoas não sabiam o que fazer, que atitude tomar, porque não se conhecia direito que inimigo era esse que estava sendo combatido. E aí eu me lembro de, na escola, as pessoas perguntarem, e agora, o que a gente vai fazer? Não sei, vamos fazer isso aqui. Não, mas isso não pode. E era aquela coisa, foi uma situação realmente, foi esquisito aquilo. E aí, parece, né, chegando aí o fim de 2020, aí as pessoas, né, foram vendo ali os números mais ou menos dando uma estabilizada, aí disseram, não, agora a gente já sabe, já tem vacina até e tal, já conhecemos, aí começa a ter mutação do bichinho. E aí, então, Adriana, hoje nós já podemos dizer que conhecemos esse vírus? Assim, o coronavírus é um vírus que trouxe muitas surpresas, muitas discórdias, né? Mas eu penso assim, hoje nós já conhecemos muito do vírus, mas ele é um vírus bastante cheio de surpresas, né? Mais coisas podem vir, mais coisas a gente pode descobrir. Mas em relação ao ano que passou, com certeza nós crescemos muito nesse conhecimento, né? Um vírus respiratório, né? Que transmite principalmente por via respiratória e por contato. Ele tem os parentes dele anteriores, né, que a gente chama, o primeiro foi o SARS, né, o que a gente não denomina SARS-CoV-1, mas é o SARS, causadora, o SARS significa Síndrome da Resposta Inflamatória Aguda Viral, né, então o SARS teve uma repercussão, mas ficou mais restrito à região do Sudeste Asiático. E depois veio o MERS. O MERS, ele é bem pior do que o SARS-CoV-2. Só que ele também ficou mais restrito a essa região da Arábia ali. Mas o estrago dele, a letalidade dele, a capacidade de matar do MERS é bem pior. A grande sorte que nós tivemos foi ele não ter saído dali, de ter ficado restrito naquela região. E aí emergiu o SARS-CoV-2, que é um parente desses dois anteriores, mas que teve um potencial de infectividade, né, de transmissão muito alto. E diante do nosso contexto global, de muitas viagens, né, de muitas migrações, no caso a gente tinha acabado de ter um evento e tinha tido o carnaval, né, em fevereiro, então as coisas se espalham rapidamente. Então ele teve um ambiente fértil, né, as pessoas todas eram suscetíveis, que ele é fruto de uma modificação desses primos dele, né, do SARS, do MERS, ele é um vírus diferenciado, mas da mesma família. E aí ele encontrou muitos suscetíveis com um potencial alto de infecção, daí emergir essa pandemia, né, porque epidemia é uma taxa de infecção que vai além daquilo do esperado. Pandemia seria quando essa taxa além do esperado acontece no mundo inteiro. Ok. Legal. E aí chegou a vacina, ou chegaram as vacinas, né? E muita polêmica também, né? E muita notícia falsa se divulgou, né? E, tipo, a questão da segurança, essa vacina não é segura e tal, vai alterar o DNA das pessoas e tal. E essa questão de eficácia, a gente vê que existem alguns laboratórios, né, produzindo a vacina, e aí tem lá a informação,
vacina do laboratório tal tem tantos por cento de eficácia, a vacina do laboratório tal tem tantos por cento. Então, sobre a vacina, e aí, aproveitando que nós temos aqui um especialista, você aconselharia as pessoas a se vacinarem, aqueles que estão ainda com medo, pensando, não, eu não vou tomar esse negócio, não, que eu não sei o que é que vai dar. O que você tem a falar, então, sobre a vacina ou as vacinas que nós temos à nossa disposição hoje? A vacina é uma oportunidade assim importante da pessoa prevenir a doença, então eu aconselho todos que têm oportunidade que abracem essa oportunidade de se vacinem. Se você tiver a oportunidade de compartilhar aquele slide, Nairon 21, que eu tinha passado, Sim. só o primeiro mito que eu queria reforçar é assim: as pessoas sempre têm muito medo de falar assim, as outras vacinas demoraram anos para serem confeccionadas e essa em um ano eles conseguiram fazer toda a vacina. Então, assim, fizeram uma mágica. Tipo assim, não é só muito dinheiro que consegue fazer uma vacina ser rapidamente produzida. Então, realmente, você tem muitos estágios. Passa para o próximo, depois a gente volta. Dá para pôr o 22? Vamos aqui. É o seguinte. Próximo. Não tem problema. Então, volta para aquele, Nairo. Vamos voltar para lá. Ao vivo, pessoas. Não, eu só queria mostrar que nesse slide são publicações internacionais, mas se vocês prestarem atenção na data, aqui é da epidemiologia da doença, não seria esse não, Nairo. Pode voltar naquele que a gente estava. Não. Também não, é o próximo. Deixa nesse mesmo. Então, se você vê em cima, esse primeiro autor, esse Shibo Jiang, de 2005, e é uma vacina contra o SARS, que é aquele SARS que eu falei, que seria o SARS-CoV-1, certo? Depois você vê vacina contra a proteína spike do SARS-CoV. Qual a data? 2009. Então, há mais de 10 anos, essa vacina já estava sendo estudada por conta desses outros vírus, do SARS e do MERS, que são doenças que tiveram grande repercussão também, mas ficaram mais restritas em algumas áreas do mundo. A partir dessas plataformas, os pesquisadores engatilharam a produção da vacina do SARS-CoV-2, certo? Então, eles já tinham toda uma base estruturada e se você for ver os autores que hoje publicam da SARS-CoV-2, a maioria são os mesmos autores, certo? Então, não saiu do nada, não é uma vacina de 2 anos de vida, é uma vacina que tinha uma plataforma, então, discretas modificações foram feitas para tentar trabalhar nas variantes relacionadas ao SARS-CoV-2. E a partir daí, houve investimento. Por que essas vacinas estavam paradas? Eram doenças que tinham ficado restritas em áreas específicas do mundo. Então, a indústria de laboratório, os governantes não tinham interesse de injetar dinheiro nisso. Com a repercussão que teve a Covid, eles viram a importância de investimento na vacina. Então, investiram e, a partir daí, os pesquisadores tiveram como dar continuidade ao que eles vinham fazendo. Então, ela não saiu do zero, certo? Era esse recado que eu queria falar. Então, ela não explodiu do nada. Ela já vem sendo trabalhada há muito tempo. Vacinas têm vários mecanismos de produção. Você tem vacina de vírus vivo, vacina de vírus atenuado, né? A gente fala que o vírus vivo atenuado é como se você desse uma tombada no patógeno, né? Na bactéria, no vírus, e ele não tivesse completamente morto. E tem vacinas de vírus morto ou bactéria morta. Então, por exemplo, vacina da poliomielite, aquela gotinha, que todo mundo já deu para um filho, né? A vacina da poliomielite é de vírus vivo. E todo mundo dá, mas a de vírus vivo é mais perigosa. Vacina de febre amarela é de vírus vivo, mas todo mundo dá também. Tem risco vacina da febre amarela? Tem. Tem casos de óbito pela vacina da febre amarela. Só que a gente não fica divulgando isso por quê? Porque o benefício da vacina, o número de pessoas que a vacina salva e deixa de morrer, é muito superior ao risco de 1 em 1 milhão de um caso grave. Eu posso ter encefalite pelo vírus vacinal, pelo vírus da febre amarela.
eu posso ter poliomielite pelo vírus da gotinha, que tem na vacina da gotinha. Tanto que ao longo dos anos, com o controle que teve da poliomielite, o governo parou de dar a gotinha nas primeiras 2 doses e passou a dar a vacina contra a poliomielite de vírus morto. Por quê? Nas primeiras 2 doses, o bebê tomando a vacina de vírus morto, ele vai produzir anticorpo e quando vier a gotinha lá na frente, não tem risco daquela gotinha da poliomielite. Agora, imagina se eu chegasse na mídia e divulgasse que gotinha pode dar poliomielite no seu filho. Muita gente ia deixar de vacinar e a gente não teria hoje o controle da poliomielite como doença, entendeu? Então, assim, no caso do SARS-CoV, nenhuma delas é feita de vírus vivo. Então, uma é feita de vírus morto inteiro, que é a Coronavac. A maioria das outras é feita com partículas do vírus, do RNA do vírus, certo? E são partículas que às vezes são acopladas a alguns pedaços de outros vírus, do adenovírus, mas adenovírus de animais que não têm potencial de infectar humano. Então, apesar dela ser acoplada a algumas substâncias para melhorar a imunogenicidade, ela não tem potencial de causar doença. E o RNA que tem lá é um RNA morto, não é RNA vivo. Tá dando para entender? Sim. E isso não incorpora no nosso DNA, não incorpora na nossa célula. Então, é impossível você mudar de gênero, de espécie, de qualquer coisa, pelo fato de tomar vacina. Agora, ninguém vai virar jacaré, né? Não. Então, assim, efeito colateral, vacina pode dar? Todas elas. Mas, igual eu falei, se eu contasse para você que vacina de febre amarela tem risco de encefalite, você vai sair querendo vacinar? Não vai querer vacinar, né? Então, assim, efeitos colaterais raros sempre tem, mas o benefício do controle da doença supera em muito os riscos, certo? Então, assim, em termos de eficácia, a Coronavac é uma das piores que a gente tem dessas linhas, certo? A da Pfizer, a da AstraZeneca, que é a Oxford, né? Todas elas são melhores em eficácia. A de Oxford, que ele está sendo muito relacionada com efeitos tromboembólicos, né? Pós-vacina, com trombose pós-vacina. Então, muitos têm medo de vacinar por isso. Só que uma pesquisadora que está na OMS, a única brasileira, que é até da UFG, deu uma entrevista e ela estava falando desses riscos estimados. Então, o risco é 0,0004% de você ter um evento tromboembólico tomando a vacina de Oxford. Se você adoecer pelo Covid, o seu risco vai de 15% a 20%. Então, qual que você prefere? E outra, se você toma um anticoncepcional, o risco de eventos tromboembólicos é de 0,05%. Então, assim, se você fosse pensar nos riscos, o benefício supera muito o risco de um efeito colateral grave. E em toda a nossa vida, em toda a época em que se existiu vacina, existem esses riscos, mas sempre o benefício é muito maior. Pensa, a varíola foi uma doença muito grave, hoje está controlada, em extinção. O sarampo é uma doença grave, que a gente tem surtos periódicos por falta de cobertura vacinal, e é uma vacina de vírus vivo. Vacina de vírus vivo tem muito mais risco do que uma vacina de qualquer uma dessas da plataforma do coronavírus. E a vacina do sarampo, a gente sabe reconhecidamente que é uma vacina altamente eficaz e que foi muito importante para o controle de uma doença muito grave, cuja a transmissão é muito maior do que o SARS-CoV, inclusive. Certo. Nós temos tido a questão aí da falta de vacina. Pessoas tomaram a primeira dose e não tomaram a segunda ainda, porque estão faltando insumos e tal. Se alguém toma a vacina de um laboratório, ela pode, a segunda dose, tomar de um outro laboratório ou tem que ser aquela mesma? A recomendação certa é tomar da mesma que você tomou a primeira. Você não pode misturar a vacina. Evidência científica é disso, certo? Então, então esperar para chegar a sua. Certo, ok. Muito bom. Vamos lá, então, Gisele, o que nós temos aí
As pessoas estão já colocando a doutora Adriana na fogueira? Estão pegando leve? Leve demais. Não teve nenhuma pergunta ainda. Quem está aí, Gisele? Dá boa noite aqui para Sara Floriano. Vale, como está aqui, ela diz: sou enfermeira e trabalhei com a doutora Adriana no Hospital das Clínicas. Excelente médica, chefe e pessoa. Parabéns. Obrigada. Boa noite também para Maria Amaro. Lá em Anápolis. Micaela Neres. Micaela aí. E Rosana Antônio. Rosana também, legal. Pegar mais alguém, a gente já começa o culto da CIB aqui. Sim. Muito agora, bom. Nairo, se você Isaac não tiver Lustosa perguntas... também entrou agora. Se você não tiver perguntas, a gente pode conversar algumas coisas sobre em relação à prevenção, né? Temos uma pergunta aqui, Gisele. O Isaac Lustosa pergunta: o que quer dizer índice de eficácia? O índice de eficácia não é um termo muito usado, não. A gente usa mais eficácia. Eficácia é o quanto, se no caso da vacina, a eficácia é o quanto ela protege, né? E a efetividade é quando você vê a rede de frio, quando você olha todos os outros fatores que podem influenciar na vacina, o que ela produziu no final. Porque a eficácia você mede num contexto de pesquisa, tudo bonitinho. A efetividade você mede num contexto real. Por quê? Eu vou saber se a vacina ficou conservada num local correto, na temperatura correta, então, se a rede de frio foi obedecida, se a administração foi feita por via adequada, se o indivíduo era imunodeprimido ou não era imunodeprimido, e aí a efetividade vai ser o resultado na prática dessa vacina que era eficaz. Então, a eficácia é o quanto ela protege. Então, por exemplo, se eu vacinei 10 pessoas, 5 pessoas adoeceram, 50% de eficácia. Né? Se as 10 pessoas vacinarem e ninguém adoeceu, 100% de eficácia. Então, no caso da Coronavac, apesar dela ser fraca, teoricamente fraca, mas é o que nós temos, né? Então, assim, eu fui vacinada com ela e essa que eu tive oportunidade, essa que eu vacinei. Mas qual que é a vantagem? Você tem 50% de proteção de não pegar a doença. Mas se você pegar, você tem 100% de proteção de não fazer doença grave. Então, por exemplo, eu conheço pessoas que tomaram as 2 doses e adoeceram, mas nenhuma ficou grave. Mas isso é uma visão pessoal. Eu não posso gerar um indicador de bula com essa experiência pessoal. Eu tenho que ter dados estatísticos mais robustos para afirmar. Então, os pesquisadores da vacina fazem isso. Eles vão ver um volume grande de pessoas que vacinaram e medir isso. Mas tem um exemplo aqui, numa cidade do interior paulista, que fizeram a prova da vacina lá na pesquisa e você não teve nenhuma intubação, nenhuma internação em UTI entre os vacinados. Então, mostra a efetividade dela na prática contra casos graves. Por quê? Ter uma COVID leve, que nem a gente teria um resfriado, ótimo, melhor assim do que ter um caso grave. Ninguém quer ter um parente, né, morrer por Covid ou você próprio morrer por Covid. Ou por nenhuma doença, né, lógico. Sim. E é interessante também, a gente tem visto aí, de um ano para cá, idosos que pegaram Covid e chegaram a ser internados e tal, e sobreviveram. E ver atletas que pegaram Covid e não sobreviveram. Né? Então, por isso que eu comecei perguntando se a gente já conhece esse vírus, porque eram umas coisas que a gente via e ainda hoje vê, né? Que a gente fica, o que é isso? Finalmente, o que é isso? Né? Mas, então, em relação à vacina, também vai ser assim. Né? Inclusive, existem casos de pessoas que se vacinaram, tiveram as 2 doses, tomaram as 2 doses e pegaram Covid. Então, não significa que a pessoa pegou e agora está imune, nunca vai ter Covid na vida, né? Não significa que vacinou e não vai ter, com certeza. Por exemplo, o CDC, que é o órgão norte-americano que faz regulamentação de vacinas, né? Como se fosse a Anvisa do Brasil,
Ele fala que para as 3 vacinas principais deles, a Moderna, a da Pfizer e a outra, que eu não lembro o nome agora, ele fala que quem vacinar e se tiver um contato domiciliar com alguém com Covid, que ele pode permanecer em contato com a pessoa na boa e que ele pode viajar se ele tiver vacinado com uma dessas vacinas. Mas por quê? Porque a eficácia das vacinas lá é maior que 90%. São vacinas bem melhores do que a que nós temos aqui. Por quê? Eles pagaram por isso bem mais precocemente e tiveram acesso, investiram, né? Eles puseram muito dinheiro no investimento e compraram essas vacinas com antecipação. Porque você tem eficácias variáveis de acordo com a vacina, entendeu? Mas, assim, com as nossas, a Coronavac, a de Oxford é um pouco melhor de eficácia, mas muitos têm tido medo daqueles efeitos colaterais tromboembólicos que eu mencionei. Mas eu vacinei, mas eu continuo usando máscara, continuo higienizando as mãos, tendo esses cuidados, porque eu evito de pegar a doença, né? E evito de passar para outras pessoas, caso eu pegue. Certo. O que temos mais aí, Gisele? A Maria Amaro pergunta: como fazer se a pessoa tomar a primeira dose de um tipo de vacina e quando chega a data da segunda dose e não houver a mesma vacina? O certo é esperar para tomar a primeira. Não há recomendação de evidência, médicos, cientistas não recomendam você fazer, até o momento, né? Fazer a segunda dose com uma vacina diferente, certo? E com Covid é importante a gente falar, assim, hoje é dia 27 de abril de 2021, porque as coisas mudam, podem mudar, mas até o momento a recomendação é essa. Começou com X, segunda dose X. Ok. Sim, mais uma? A Gorete Guedes: por que o prazo para vacinar a segunda dose da AstraZeneca é de 3 meses e da Coronavac é 30 dias? Porque cada vacina tem uma composição diferente. Então, enquanto eles estão na fase de estudo, eles fazem testes com intervalos diferentes entre as doses. Você pode até fazer a Oxford com intervalo de 1 mês. Você pode fazer um intervalo mínimo, se você tiver que antecipar. Mas os estudos mostraram que com 90 dias, a resposta imunológica é bem superior. Então, é melhor. É porque nos estudos eles viram que esse intervalo propiciava uma memória imunológica melhor. Agora, com a Coronavac, você tem a recomendação de que com 1 mês a resposta imunológica é melhor. Você pode fazer ela com um intervalo até de 14 dias entre as doses? Pode, mas ela vai ser mais substancial se você fizer com 30 dias. Isso é porque durante o estudo ele repete com intervalos diferentes e vai dosando a quantidade de resposta imunológica. E a partir daí ele estabelece essas datas. Então, assim, isso aí vai ser variável de acordo com cada fabricante. Ok. E aí chegamos aqui na questão do tratamento, né? Quanta coisa aí, né, a gente recebeu, né, de pessoas receitando, né, tratamento para COVID, para tomar ivermectina, hidroxicloroquina, azitromicina, vitamina D, come inhame também e tal. Então, o que realmente funciona dessas informações que foram divulgadas aí, o que realmente tem alguma eficácia contra o coronavírus, ou se funciona como prevenção, né? Como é o caso de alguns aqui que falaram, não, toma isso aqui que você não pega. Assim, existem várias drogas que têm potencial antiviral, né? Então, por exemplo, hidroxicloroquina, nitazoxanida, tem vários estudos que elas têm ações antivirais. Por exemplo, a nitazoxanida, que é o Anita, mais conhecido como Anita, ele tem ação in vitro contra a febre amarela. Vocês já ouviram falar de alguém que interna com febre amarela e usa esse antiviral? Eu falo para vocês que não usa, não existe, não se usa. Por exemplo, ribavirina. Ribavirina tem ação contra o vírus da febre amarela. Tem estudos, é um antiviral mais caro, mais sofisticado. Tem estudos que mostram a sua ação, mas não se sabe em que dose, em quanto tempo de doença eu teria benefício começar, porque a viremia da febre amarela é rápida. Então, se eu demoro mais de 48 horas, vou ter benefício, entendeu? Então, assim,
No início da epidemia, eu mesma cheguei a indicar a hidroxicloroquina. Por quê? Eu já tinha visto que ela tinha atividade in vitro contra o vírus SARS-CoV, certo? Só que, quando você faz os estudos em vivo, já há evidências fortes para me mostrar que ela não tem ação nenhuma. Aí tem vários grupos de médicos aí que ficam argumentando dessa terapia precoce, mas eles ficam baseando na experiência pessoal. Mas a gente não pode basear na experiência pessoal, porque a experiência pessoal, na maioria das vezes, não tem significado estatístico. Então, por exemplo, eu canso de ver pessoas na UTI, entubadas, e que todas fizeram tratamento precoce. Então, se eu fosse pela minha experiência pessoal, eu ia falar para você assim, tratamento precoce não funciona, porque estava todo mundo entubado e todo mundo morreu, certo? Mas assim, eu tenho essa visão porque eu enxergo o paciente que chegou lá na ponta, que está grave, mas você vê a grande maioria dos casos de SARS-CoV não vai ficar nos casos leves, não são os 80% que melhoram sozinho? Então, se você mandar beber suco de laranja, mandar beber água com açúcar, mandar beber o que for, 80% de chance de curar. Então, por isso que quando os estudos clínicos de evidência mostraram que não tinha valor hidroxicloroquina, ivermectina, nitazoxanida. Por quê? Porque eles compararam pessoas com um perfil semelhante e viram que não houve diferença no desfecho. Que desfecho? Morrer ou não morrer, ficar entubado ou não ficar entubado, entendeu? Precisar de ficar na UTI, precisar de suporte de oxigênio, não houve diferença. Mas quando eu olho na experiência pessoal do Nairon, que conheceu 10 pessoas e as 10 usaram e melhoraram, ele podia ter 2 pessoas que não tinham melhorado, porque 80% ia melhorar sozinho. Então, a sorte que esses 10 estavam dentro do 80% do esperado. Então, as evidências hoje têm força para me mostrar que não tem eficácia nenhuma. Então, assim, como não tem remédio, as pessoas ficam naquela ansiedade. Então, eu já tive algumas pessoas, amigas, né, que a gente acompanhava e ficava assim, mas não vamos dar nem um remedinho desse? Eu falei, ó, pode tomar à vontade. Eu falei, que dose? Eu falei, olha no grupo do WhatsApp e descobre, porque eu não uso isso, certo? Aí vai falar assim, ah, mas infectologista não faz nada? Não é que não faz nada. Eu vou fazer o que é possível. O que tem de estudo que mostra benefício? O corticoide a partir do 7º dia de doença para pessoas que necessitam de oxigênio terapia. O que seria isso? Eu iniciar numa fase muito inicial ainda não mostra benefício, tem alguns estudos até apontando pela a possibilidade de você começar o corticoide mais precoce e ter benefício nisso. E outra, nesse estudo, que é um estudo randomizado, controlado, que mostrou o benefício do corticoide, quem tinha quadro leve não teve diferença usar corticoide e não usar. Então, por isso, a pessoa que precisa de oxigênio que deveria ser o candidato a usar o corticoide, certo? Então, o que tem de benefício comprovado, evidente, é a dexametasona, o corticoide, que pode ser substituído pela prednisona, se quiser a via oral, dependendo, a partir do 7º dia de doença para pessoas que necessitam de oxigênio. Então, se você tem um quadro super leve, espirro, coriza, dor de garganta e está em casa super bem, não tem indicação de corticoide para você. Outra droga que tem mostrado benefício é o Remdesivir, mas é em torno de R$10 mil para um tratamento. É bem caro. E o que ele mostrou? Ele não mostrou redução de mortalidade, ele mostrou redução no tempo de hospitalização. Então, ele não teve uma redução na mortalidade. Ele só mostrou que as pessoas tinham alta mais precoce, mas em relação a quem não usava, a média foi de 11 dias para quem usou e 15 dias para quem não usou. Mas não houve mudança na mortalidade. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos eles usam, aqui nos hospitais particulares eles usam, quem paga para usar, né? Quem é uma ferramenta, você pode tentar, mas os estudos não estão mostrando até o momento que diminui a morte. O ácido acetil salicílico, que é a aspirina, está dentro desse estudo randomizado e eu não estou mandando todo mundo ficar usando a AS, né, aspirina, mas nesse estudo randomizado, do Recovery, que é o que mostrou esse benefício do corticoide, ela está se mostrando benéfica, certo?
E o ácido acetilsalicílico, AS, tem uma ação antiviral também. E ele tem ação antitrombótica, né? Então, pode ser por essa ação antitrombótica que eles têm visto benefício, mas, assim, eu não estou autorizada aqui, porque o estudo não acabou, a falar que vamos usar AS. Mas, assim, é uma tendência que pode se confirmar, e se confirmar, ótimo, porque é uma droga bastante acessível, né? Certo, muito bom. E vamos entrar agora na questão da quarentena. Isolamento, distanciamento, isolamento vertical, isolamento horizontal. O que você, como infectologista, tem a falar sobre isso? Porque existe aquela a corrente que defende, não, para resolver isso aí, para reduzir a infecção, tem que, então, todo mundo em casa. Outro dizem, não, o isolamento não funciona. Aí vai, país que teve lockdown e funcionou, país que teve lockdown e não funcionou. Então, o que você tem a dizer sobre isso aí? Assim, estratégias políticas, os políticos resolvem entre eles, né? Mas eu penso assim, para quem pode ficar em casa e não aglomerar, ótimo, melhor. Por quê? O vírus transmite pela via aérea e pelo contato. Se você circula, se muitas pessoas circulam ao mesmo tempo, com certeza você vai aumentar a chance de transmissão, certo? Você tem exemplos de países que fizeram lockdown e continuaram tendo transmissão, e tem exemplos de países que não fizeram e tiveram uma transmissão reduzida. No entanto, muitos desses que fizeram lockdown só para idosos, por exemplo, os italianos, eles dizem assim, os avós, né, os idosos estavam em casa, mas aqueles que trabalhavam iam trabalhar e voltavam e vinham para casa e iam encontrar esses idosos. Então, acaba que ele estava dentro de casa, era o lugar que ele ia pegar quando o filho, o neto voltava para casa, porque lá acontece de muitos morarem as grandes famílias na mesma casa. Mas, assim, eu não sou radical. Pessoalmente, eu penso assim, se as pessoas continuassem a trabalhar, mas tivessem bom senso de não exagerar, eu acho que a gente teria um bom controle. Mas o fato é que, quando você libera, na maioria das vezes as pessoas, aquele negócio, libera geral, né? Não tem um bom senso. Então, assim, se houvesse um revezamento dos horários de ônibus, revezamento nos horários de abrir as lojas, por quê? Eu sou contra essa questão das pessoas ficarem sem ter o que comer porque não está vendendo nada, né? Porque eu preciso comprar alguma coisa básica. Por exemplo, eu estava brincando um dia desse, estava tudo fechado, a gente precisava de caneta, mas não podia comprar caneta. Tipo assim, como é que você prescreve, como é que você assina sem caneta? Mas é lógico que a gente dá um jeito de arrumar uma caneta. Mas, assim, o que é essencial para mim o que pode não ser para você e vice-versa, né? Então, tem várias coisas que podem ser essenciais. E aquele que vende, para ele é essencial ele receber o salário. Mas, por exemplo, quando as coisas estavam abertas, quando eu fui em restaurante, fui, normal. Só que eu fico de máscara quando eu estou próxima dos outros, mas eu vou comer, eu tenho cuidado de ter 2 metros de distância. Eu já, quando estava naquele auge em agosto, que estava em auge, eu lembro de ir num restaurante próximo lá do Hospital das Clínicas, e estava muito lotado, mas assim mesmo, eu precisava comer, então eu tinha que ir. Mas eu tinha o cuidado de ficar o mais longe possível das pessoas. Então, assim, se você higienizar as mãos e usar a máscara cuidadosamente, da forma que deve ser usada, a gente evitaria a maioria dos casos. Por quê? A máscara e a higienização das mãos protegem, e o distanciamento de 2 metros. Então, assim, para mim, dava de tocar a vida, mas tendo essas medidas. Mas a maioria das pessoas usa a máscara aqui. E aí fica, né? Eu vejo gente que abaixa a máscara e começa a conversar com você. Então, não tem um bom senso de que máscara tem que cobrir nariz e boca. Certo. Muito bom. Só para voltar um pouquinho, vou pegar aqui, eu estava procurando aqui no celular, entre tantas mensagens que eu já recebi, uma informação aqui. Medicamentos que são tomados em hospitais de isolamento. Vitamina C 1000, vitamina E, de 10 a 11 horas. Sente-se ao sol por 15 a 20 minutos. Refeição de ovo uma vez. Descansar e dormir, no mínimo 7 a 8 horas.
pH do coronavírus varia de 5,5 a 8,5, então todos precisamos fazer para eliminar o coronavírus é comer mais alimentos alcalinos, acima do nível de acidez do vírus. Procede essas informações, Adriana? Nunca vi nenhum estudo falando sobre isso. Agora, de vitamina C, vitamina D, zinco, tem vários estudos, mas nenhum mostrou benefício comprovado. Então, tem fica até a aquela lista coisa assim, aqui, ó. eu acho que a pessoa às vezes toma mais para curar a ansiedade, sabe? Toma como ansiolítico. A questão do placebo também, né? Disse que funciona, aí ele come aquilo, usa aquilo, achando que funciona, né? Acaba funcionando, né? Inclusive, tinha um médico mais antigo que ficava propagando e difamando todo mundo que não recomendava tratamento precoce, e ele ficou grave em UTI, e o precoce dele não adiantou, né? Então, assim, a pessoa pode achar que funcionou, mas como tem 80% dela melhorar, 80% de chance dela evoluir bem sozinha, então, qualquer coisa que ela tomar, ela vai achar que foi o agente. Ok. Vamos lá, Gisele, o que nós temos aí? Doutora Adriana na fogueira. A Renata Vale pergunta: caso haja reinfecção, necessariamente é por uma variante mais letal? Não necessariamente. Você, quando você olha os livros antigos, você vai ver, quando começou a epidemia, eu lembro de ler num livro que é bem conceituado entre os infectologistas, no Mandel, e ele falava que os coronavírus dão uma proteção de 60 a 90 dias e podem causar reinfecção. Então, você pode ter reinfecção até pelo mesmo coronavírus. Mas essas cepas mutantes, com certeza você tem mais chance de pegar uma cepa mutante. Por quê? Às vezes você não formou um anticorpo específico para aquela proteína que foi mutada, que teve mutação. Certo? Então, assim, o fato de ter tido uma pode você pegar até o mesmo ou outras variantes. A proteção é em torno de 90 dias por um coronavírus. Que nem você pode ter mais de uma gripe na vida, coronavírus você pode ter várias vezes. E essa mutação vai favorecer a reinfecção, mas você pode ter até reinfectar pelo mesmo. Por quê? O nível de anticorpo protetor normalmente fica em torno de 90 dias. Por isso que a vacina é importante. Por quê? A imunidade pela doença ela é mais curta, em torno desses 90 dias. A da vacina, a gente não tem estudos de 1 ano de pessoas vacinadas para falar quanto que vai. Mas, no mínimo, o que se tem por inferência com as outras vacinas é que 1 ano de imunidade ela deve dar. Estima-se, né? Deve ser por aí ou mais um pouco. Que inclusive foi uma coisa que se falou de início, né? Não, você pegou uma vez, então você está imunizado. Aí começou o pessoal que já tinha pego, sendo reinfectado, né? E aí a gente vai, à medida que o tempo vai passando, a gente vai conhecendo, né? Realmente Agora você tinha falado algumas coisas sobre a quarentena, que eu não falei, que é que eu menciono agora. Pode falar. Então, assim, quadros leves, que são aqueles quadros que não precisaram de hospitalizar, não precisaram de oxigênio, a partir do 11º dia, você não estaria transmitindo mais, o que os estudos mostram. Então, 10 dias de Covid, você está se sentindo lindo, maravilhoso, 24 horas sem febre, 11º pode tocar sua vida, certo? Agora, se o paciente evoluiu com gravidade, aí é recomendado que se aguarde 20 dias. Aí, a partir do 21º dia, se ele estiver bem, com mais de 24 horas sem febre, estável, aí você pode tirar. Por exemplo, eu estou no hospital, o paciente ainda precisa de oxigênio, mas ele já está febril há mais de 24 horas, eu noto que ele teve melhora, todos os parâmetros clínicos, laboratoriais de melhora, eu posso pôr ele num quarto misturado com outros pacientes, entendeu? Eu posso tirar ele do isolamento. Certo. Com as novas variantes, tem uma tendência, porque elas são mais infectantes, né? Elas têm um potencial de transmissão maior ainda. A tendência é talvez voltar esses casos leves, que a gente fica 10 dias isolado, para 14 dias. E a pessoa poder voltar ao normal a partir do 15º dia. Sim. Nós tivemos no início do ano, e foi graças a Deus, a nossa família foram 10 pessoas no total.
E foram todos casos leves, ninguém precisou de ser hospitalizado, graças a Deus. Inclusive, a Adriana nos socorreu e fechou lá aquele trenzinho do dedo, como é aquele? Oxímetro. Oxímetro. Deixou um oxímetro para nós aqui, graças a Deus, foi tudo tranquilo. Né? Baixou o máximo que chegou foi 96%. Colocava o bichinho no dedo, estava lá 98%, 99%. Graças a Deus, foi tranquilo para nós aqui. O que tem mais, Gisele? A Nariela Manso perguntou: as grávidas, o que você recomenda para as grávidas? Elas devem tomar vacina? Confesso que eu tenho medo, eu prefiro ficar isolada. O que você recomenda? Inicialmente, como a vacina, nenhuma vacina é testada inicialmente em grávida. Todo teste de vacina, de medicamento, ela é testada principalmente em pessoas adultas, adultas rígidas. Você não começa testando uma medicação em alguém que está cheio de comorbidades. Depois que você vai mudando o perfil. E normalmente você não chega a fazer testes em gestantes. Mas aí quando você vê que a segurança é grande, você estende o uso para gestantes. Então, em recomendação de bula, não é recomendado para gestantes, certo? O Ministério da Saúde, em fevereiro, em janeiro, era proscrito, você não podia fazer vacina para gestante contra a Covid. No entanto, agora, eu não lembro se foi 13 ou 30 de março, saiu uma nota técnica do Ministério da Saúde recomendando a vacinação de gestantes. Por quê? No CDC dos Estados Unidos, eles já abriam o precedente de vacinar, porque eles achavam que podia ser mais risco, e como essas vacinas são todas de vírus morto, eles inferiram que não teria malefício para o bebê nem para a mãe. Então, eles já vinham fazendo a vacina lá e não tiveram prejuízo com isso. E o Ministério da Saúde do Brasil, o que eles observaram? Vários casos de gestantes apresentando doença mais grave. Então, alguns estudos têm apontado que gestantes têm um prognóstico pior do que não gestantes na mesma faixa etária. Então, a partir disso, o Ministério da Saúde está recomendando a vacina em gestantes agora, principalmente se for gestante com obesidade, com hipertensão, com diabetes pré-gestação, né? Antes da gestação já tem um diabetes sabido, porque elas têm evoluído de forma mais grave. Então, o Ministério da Saúde tem recomendado. Então, na próxima fase de vacinação, ele vai recomendar para gestantes e depois com fator de risco, né, com hipertensão, com diabetes, com obesidade, entre 30 gestantes acima de 30 anos, que tem um risco maior também, e depois ele estende para gestantes mesmo sem comorbidade. Então, o Ministério da Saúde do Brasil já está recomendando. Eu não acho que é risco, porque por esse motivo de ser vacina de vírus morto. Então, eu acho que é bem seguro e bem tranquilo. Eu recomendo que vacine. Antes, quando a gente estava no início, ficava bem aquela questão, porque tinha muita profissional de saúde que estava amamentando, que estava gestante, queria vacinar, mas o Ministério não deixava. Mas então, para não ferir uma recomendação ministerial e se acontecesse alguma coisa de errado com a gestante, a culpa vir para cima da gente, a gente aconselhava não vacinar. Mas como agora o Ministério abriu o precedente, pode vacinar. Legal, estamos tendo uma participação maciça aqui dos nossos espectadores. Muito obrigado, pessoas, pela participação de vocês, interação aqui com a gente. Mais uma pergunta do nosso pessoal aí, certo? A Gorete Guedes pergunta: após a segunda dose da vacina, eu devo continuar com o tratamento profilático? Na minha opinião, você nunca deve tratar profilaticamente, porque não existe evidência de benefício. Então, agora, após a vacina, principalmente a que nós temos no Brasil, que não é a última Coca-Cola do deserto, né? Não é a melhor que tem, o ideal é que você prossiga com a máscara, higienização das mãos e distanciamento de 1,5 m, 2 metros das pessoas. Adriana, ajuda os leigos. O que seria o tratamento profilático? O tratamento profilático, eu acredito que é o que o pessoal gosta de ficar usando aí, a ivermectina, a hidroxicloroquina, preventivamente, né? Mas que não tem nenhuma evidência. Tem até tido uns casos de toxicidade medicamentosa e de avaliação de pacientes que usaram uma dose muito prolongada
medicações, porque a azitromicina, se não me engano, está no pacote das pessoas também. E aí você tem um desfecho pior. Por quê? Porque o vírus pode dar hepatite, ele agride o fígado, então ele pode dar hepatite, ele pode dar encefalite. Então, assim, o grau de lesão hepática, às vezes, maior nesses que ficaram usando por longo prazo essa profilaxia estendida aí. Certo, ok. Muito bom. E em relação às crianças, Adriana, uma primeira informação que rodou foi que não, criança não pega, ou que criança é assintomática. Quando nós tivemos em janeiro, aqui em casa são 4 pessoas. Então, começou com a Rebeca, aí depois fui eu, e depois... Não, primeiro foi a Gisele, né, e depois fui eu, e a nossa caçulinha, teoricamente, não pegou. E até a gente deixou a Rebeca isolada no quarto dela e tal. Não, você não pode brincar com ela, para você não pegar e tal. E depois a gente pegou e aí a gente ficava, né, aqui desviando dela e daqui a pouco ela... Eu quero pegar isso para poder abraçar vocês. E aí a gente não sabe se realmente se ela teve, né? Porque estava num ambiente com 3 pessoas infectadas. E se ela teve, foi assintomática. E aí, hoje, nós já temos, por exemplo, há algumas semanas atrás, nós tínhamos 7 crianças esperando para internação em UTI com Covid. E aí, finalmente, as crianças, onde é que elas se encaixam aí nesse grupo? Então, assim, a taxa de ataque inicialmente foi bem importante nos idosos, né? E hoje a gente está vendo um comprometimento importante dos adultos jovens. Quais seriam os motivos disso? Se a maioria dos idosos já teve, sobra quem de suscetível? Os adultos jovens, né? E além disso, as novas variantes têm mostrado que o potencial de transmissão muito superior. Então, se o jovem que sai mais, ele tem mais exposição e ele tem mais chance de pegar. E a virulência, assim, a agressividade dessas novas cepas também tem sido maiores, porque antes, às vezes, você começava a piorar no 10º, 14º dia de doença. Com essas novas cepas, às vezes, com 5, 7 dias, a pessoa já está apresentando um quadro grave. Então, assim, além da maior suscetibilidade, porque às vezes não pegaram antes, agora essa aqui é pior e está circulando mais. E as crianças têm a questão do sistema imunológico. Então, nós temos imunidade que a gente chama humoral, que é a que produz anticorpos, e a imunidade celular, que é de células T, certo? A humoral é a que você mede por anticorpos, a de células T você não mede. Então, alguém que tem uma imunidade muito boa e consegue resolver a infecção só via células T, às vezes vai ter infecção, você vai dosar o anticorpo lá na frente, você não vai ver sorologia positiva, mas ela teve contato, certo? Então, essas crianças assintomáticas provavelmente tiveram uma resposta de imunidade celular bastante satisfatória e resolveram a infecção de forma assintomática e não desenvolveram doença, mas tiveram a infecção. Como que você vai provar que teve? Não vai provar, não tem anticorpo neutralizante. Agora, como as cepas são mais virulentas, provavelmente até as crianças que têm uma imunidade melhor estão sendo, como é que fala? Acometidas. Mas, com certeza, elas não são o foco principal do vírus, né? Por mais que tenhamos casos agora, é porque você teve uma leva de casos muito grande. Tinha uma lista de espera de vagas de leitos há um mês atrás de 600 pessoas pelo SUS. Nos grupos da gente da infectologia, você tinha pessoas com convênio querendo vaga que não tinha. Que aí a pessoa ia tentar na rede do SUS para poder conseguir uma vaga, mas havia uma fila de cerca de 600 pessoas precisando. Então, com certeza, as crianças também são suscetíveis e uma ou outra vai fazer casos graves. Vai ter caso grave, mas não é a sua maioria, entendeu? Certo. E aí, por exemplo, eu sou professor e aí eu convivo com crianças, né? Na escola eu dou aula do 3º ao 5º ano. Se de repente vai alguma criança que está assintomática, mas aí ela pode ser ali a portadora e de repente ela vai infectar algum professor, algum funcionário, né? Apesar de ela estar sem sintoma nenhum. Se ela usar máscara
e higienizar bem as mãos, a chance dela veicular o problema de sair disseminando é baixa. Mas o que a gente tem aconselhado? Por exemplo, se o pai tem sintomas, ele não deveria mandar o filho para a escola, mesmo que o filho estivesse bem. Então, eu sei de pessoas aí, de autoridades, que a mãe estava sintomática dentro de casa, a avó, que morava junto, mas o filho foi para a escola, do mesmo jeito, o neto da pessoa. E Outro depois a dia gente foi tinha sabendo na mídia. uma aluna Então, estava lá e a assistente da sala chegou. Olha, é o seguinte, a mãe daquela aluna ali está com Covid, tá? Então a gente já sabia que aquela ali a gente deveria evitar, mas estar mais perto dela. Então, assim, se tem um familiar com Covid, o resto não deve mandar para a escola. E além disso, se tem sintoma, não mandar para a escola, porque tem gente que está com 39 graus de febre, manda o analgésico na criança e vai para a escola porque não tem para onde mandar, né? Tipo assim, se eu não ponho ela para ir para a escola, eu não trabalho, eu não faço outra coisa. Mas aí propaga a doença. Sim, sim. Ok. Gisele, o que nós temos mais aí? A Maria Patriota perguntou: se 80% cura sem remédio, podemos dizer então que é uma gripezinha? Não é uma gripezinha porque 20% pode ficar ruim e 5% pode precisar de ventilação mecânica e pode morrer. Se os 5% for ela, ou a mãe dela, ou a filha dela, ela não vai achar que é uma gripezinha. Então, eu não posso falar que é uma gripezinha por isso. Porque se quem morrer for meu pai, minha mãe, ou eu, meus filhos, esses 5% vai fazer muita diferença na minha vida. Mas a gripe, se brincar, é pior do que o Covid. Se ela se disseminar desse tanto, mas a gente já tem vacina. Mas a letalidade, o potencial de matar do vírus influenza é maior do que o SARS-CoV. Inclusive enquanto está acontecendo essa pandemia, existem outras comorbidades que já existiam antes, que estão matando também, e às vezes até matando mais, né, do que o corona, né? Então, não deixou de ter outras doenças, mas o foco agora está em cima da pandemia e, no caso de alguns, é por questão mesmo política, né? Não porque, vamos por focalizar exemplo, nisso aqui. No laboratório central do governo, do SUS, LACEN, que ele chama, você tinha um painel viral. No início dos casos, eu lembro de ver gestantes grávidas que não deu positivo para coronavírus, mas deu positivo para adenovírus. Adenovírus é o vírus do resfriado, é um vírus bobo. Mas nessa gestante foi um quadro grave. Mas por que eu sei que foi o adenovírus que deu vidro fosco, que deixou ela na UTI? Porque eu tinha o painel viral para fazer diagnóstico. No painel viral, eu avalio o vírus sincicial respiratório, que é um vírus importante em crianças pequenas, vejo o vírus influenza, vejo o vírus adenovírus, esse que eu falei. Só que, depois que a epidemia foi se alastrando, os painéis virais, os kits de painéis virais, acabaram. Por quê? Você usou muito, porque tinham várias síndromes respiratórias agudas graves. A pessoa com insuficiência respiratória, eu tinha vários casos, então eu usei muito os painéis virais que tinha lá no LACEN. E aí, tinha muito teste de Covid para fazer. Qual que é a doença que estava tendo mais repercussão? Covid. Então, hoje a gente não sei se voltou esses dias, mas até poucos dias a gente não tinha painel viral para fazer. Então, eu não ia diagnosticar mais a influenza, vírus sincicial respiratório, esses outros, porque o kit acabou. E são exames caros, certo? Mas que faz pelo SUS nesses casos graves. Mas até pouco tempo, os insumos para fazer esse painel tinham acabado. Então, a gente são feitos do SARS-CoV, porque o foco se voltou para isso, porque a demanda foi muito grande para o SARS-CoV. Ok. E falar de exames, eu não sei, Nairo, se alguém perguntou, mas eu gostaria de falar uma coisa que eu vejo muita gente fazendo. Eu quero voltar a trabalhar, eu quero fazer alguma coisa, e vai e faz o teste nasal de novo para poder voltar a trabalhar para ver se não está transmitindo. Então, assim, ficar fazendo o swab nasal para fazer o PCR, para ver se pode voltar à vida normal, não é recomendado, certo? Por quê? O PCR é um exame muito sensível. Então, quando você está no curso da doença, normal, ele dá positivo, eu vou valorizar. Mas ele pode ficar positivo por muito tempo e não ter vírus viável mais, certo? Na tuberculose ocorre a mesma coisa.
eu tenho PCR para fazer detecção da tuberculose no SCAR, certo? O paciente SCAR, eu detecto o bacilo da tuberculose, a bactéria ali no SCAR. Muito melhor do que o teste de pesquisa direta. No entanto, na hora de fazer o exame de controle, com 2 meses de tratamento, eu não posso fazer PCR. Por quê? Ele pode estar positivo lá ainda, mas não significar que o meu paciente está tendo falha de tratamento. Então, eu fazer PCR com 10 dias, com 15 dias, para 20 dias, para poder voltar a trabalhar, é um mito, certo? Não tem descrito na literatura pessoas com 54 dias de infecção, desde o início dos sintomas, e que foi assintomático, fez o exame porque alguém de casa teve, e 54 dias o PCR positivo. Então, não tem sentido. Ele estava transmitindo? Não, não estava transmitindo. Não tem vírus viável. Como que eu sei disso? Por quê? Eles pegam esse vírus que foi detectado, semeiam em cultura. A cultura é um meio que eu ponho o vírus para ver se ele cresce e aparece. É como se eu pusesse um obeso junto com um tanto de sorvete, tudo que ele gosta de comer, churrasco, picanha, ele vai comer e vai engordar, certo? Então, quando eu ponho o vírus no meio de cultura, eu ponho no meio que ele gosta de crescer, no meio próprio que facilita o crescimento dele. Quando eu semeio esse PCR, esse vírus obtido nesse PCR, ele não cresce. Então, mostra que é o material genético morto do vírus, certo? Então, não adianta fazer PCR para controle de tratamento de Covid, certo? Alguns hospitais usam para tirar do isolamento nesses casos graves, porque eles têm medo e é difícil diferenciar se aquela gravidade do quadro pulmonar é só do vírus ou se é de uma infecção bacteriana secundária, depois de 20, 30 dias de UTI, né? Então, não é errado fazer isso, mas nem é recomendação formal fazer isso, certo? Mas na vida prática, para casos leves, não tem recomendação nenhuma. 11º dia, vida que segue, para as novas variantes, 15º dia. E muito bom. Ainda tem mais aí, Gisele? A Roberta Sanches pergunta: quais as comorbidades que colaboram para uma evolução mais grave da doença? Hipertensão arterial é uma das mais importantes, diabetes e obesidade também. Obesidade talvez não é considerada doença, né? Mas existem receptores do tecido adiposo que estão relacionados à facilitação da entrada do vírus. Então, a obesidade é uma condição muito importante no pior prognóstico desses pacientes. Aí nós temos uma situação, você falando sobre isso, aí a gente volta a falar da questão do isolamento e o tanto de gente que está em casa com medo de sair, né? E aí está em casa e está sem fazer exercício, está lá, né? Só ligando lá nos aplicativos lá e pedindo comida em casa. Aí a pessoa está engordando. Uhum. E aí nós não vamos ter aí um aumento de pessoas propensas a serem infectadas? Com certeza. Por quê? O sedentarismo é um fator de risco importante para a obesidade, né? Então, a atividade física é importante, né? E o estresse que a pessoa fica ali também de estar preso no próprio domicílio, né? Acaba agravando o status imune dela, porque tem a ver o estado psicológico, né? Porque a depressão mesmo pode piorar o sistema imunológico da pessoa. Então, assim, é importante continuar as atividades físicas, você tem chance, vai andar de bicicleta, caminhar, mas num caminho aglomerado, né? E usar máscara também, fazendo os exercícios físicos, né, em local O aberto. certo é. Ok. Inclusive, vem aqui uma outra pergunta que veio lá de Anápolis também, da Maria Amaro. Qual seria a melhor forma de prevenção? Você já deu algumas pinceladas aí, então, agora, especificamente sobre isso, o que você recomenda? Ambientes arejados, janelas abertas, uso da máscara cobrindo nariz e boca e não manuseando a parte externa da máscara, tipo assim, né? Pôr na mão assim, porque aqui é onde o vírus se ateve, né? Ele se parou aqui. Então, manusear a máscara, manuseia pela alça, né? Isso aqui está contaminado. Aí coloca num saquinho, no ambiente para você
lavar, assim que possível, né? Por exemplo, tá no restaurante, pegou essa máscara que está contaminada, põe em cima da mesa junto à comida, né? Tem vírus viável ali. Você põe a mão nessa parte externa, aí você vem, coça o nariz, coça o olho, você leva o vírus para as mucosas, aí você transmite. Então, a máscara, ela é feita para você manusear por aqui, né? Porque essa parte da frente, essa superfície é contaminada. Ok, E legal. higienizar as mãos. O álcool a 70, se você não tiver sujidade na mão visível, o álcool a 70 faz às vezes da água e sabão. Porque nem sempre você tem água e sabão disponível. Mas se você tem um álcool gel, eu ia procurar um aqui do lado, aqui, um álcool gel ou um álcool spray, aí você pode usar e higienizar as mãos, passar na superfície, que você está se protegendo também. Tem que andar de ônibus, tentar ir nos horários de menor fluxo, se for possível, né? Ficar perto da janela é importante. E ambiente fechado, ser rigoroso no uso da máscara e manter 2 metros de distância. Eu já fiquei perto de muita gente, assim, igual eu te falei, eu não sou radical. Eu já chamei colega para almoçar comigo e eu estava de máscara e na hora de comer eu pus ela numa ponta da mesa e eu fiquei na outra ponta. E ela ficava assim, entrou uma coisa aqui, peraí. Ela falava, aí eu fui chegar perto dela para mostrar uma foto no celular, né? Pus a máscara e fui mostrar. Ela, que exagero, né? Para que isso? Eu falei, não, estou te protegendo, porque todo dia eu vejo 1 quilo de Covid. Vai que eu estou na fase pré-sintomática, porque 2 dias antes do início dos sintomas, você já está transmitindo. Então, o grande chance de transmissão é nessa fase, porque se você está doente, a sua tendência é ficar quieto, né? Mas se você está bem, aí 2 dias antes, você não vai saber que depois de amanhã você vai ficar ruim. Aí ela ficou toda preocupada comigo, eu falei, não, que isso? Depois nós saímos de carro, eu falei, vamos sair separada? Ela, não, vamos junto. Eu fui de máscara. Aí a grande surpresa, no outro dia o marido dela, que é ortopedista, começou com sintoma, no domingo ela estava com Covid confirmado. Então, quem foi protegida fui eu achando que estava protegendo ela, mas eu me protegi, eu não peguei. Mas eu almocei, fiquei com a minha amiga, eu só não abracei, não agarrei, né? E eu mantive o conceito básico: 2 metros, higienização das mãos e máscara. E falando em máscara, né, as pessoas aproveitam então, né, para alimentar a sua vaidade, né? Existem as máscaras fashion e tal. Qual que é o tipo de máscara que realmente é segura? Tem máscara de TNT e tal, né? O que você recomenda em relação a isso? Pergunta da Micaela Neves. As de tecido e TNT, TNT é tecido, não tecido. O significado do TNT é tecido, não tecido. Protege? Protege, mas você tem que usar com esse cuidado de não manusear a parte contaminada, né? E o TNT ou aquela máscara cirúrgica normal, ela é descartável. Teoricamente, você usou, você deveria jogar fora. E o tecido, lavar adequadamente. No CDC, esse órgão norte-americano, ele fala que você pode lavar até com outras roupas da casa, que não é necessário lavar separadamente. Mas protege. Mas se eu estiver num ambiente que gera aerosol, que seria, se eu fiz um aerosol numa pessoa, ou se eu estou aspirando, fazendo procedimentos dentro do hospital, eu emito aerosóis. Só que tem estudos mostrando que quando eu canto, quando eu toco, eu emito aerossóis. Aerossóis são partículas menores, menor que 5 micra. E aí essa máscara não protege. Então, a maioria dos estudos falam gotículas grandes é que são mais relevantes. Para o SARS-CoV, as gotículas pequenas, essas menor que 5 micra, o aerosol também tem repercussão, mas uma repercussão menor. Então, assim, a nível comunitário, a máscara cirúrgica e a máscara de tecido seria suficiente. Mas se alguém vai espirrar na sua cara ou dar uma tossida na sua cara, o aerosol ali está muito perto, né? Então a chance de um aerosol te atingir é grande. Aí nesse caso é melhor você usar a N95, que tem 95% de eficácia, que é essa daqui, ó. Não sei se dá para ver, eu estou desnorteada aqui com a câmera, sim. Certo? Então essa aqui que também é denominada bico de pato, ela é destinada para doenças que transmitem
com partícula menor que 5 micras. O SARS-CoV tem potencial disso? Tem. Mas epidemiologicamente, a gama de transmissão é principalmente por gotículas. Mas aerosol é importante, mas são situações mais particulares. E aí você usa assim, e ela veda melhor. Ela tem uma vedação bem melhor. Aí no hospital, pelo custo, você usa um período maior do que uma vez. Você usa mais de uma vez. Por quê? Porque é cara. E teve ocasião que você não tinha nem para comprar. Então, você tem que armazenar num lugar seguro. O TNT, um saquinho de TNT seria o ideal. E nunca pôr a mão nessa faixa. E aí, no hospital, a gente usa também o face shield, que é aquele protetor facial. Por quê? Principalmente para proteger essa máscara, para eu poder reutilizar essa máscara. Porque se eu tenho face shield, eu limpo o face shield depois e minha máscara não foi contaminada diretamente, certo? Por isso que a gente pode reutilizar, porque o face shield facilita. Mas se eu não, por exemplo, em situações que eu fui na casa de alguém, olhei alguém amigo, e eu não tinha face shield, eu fui com a máscara, só com essa N95, depois que eu saí de lá eu descartei a N95, porque teoricamente ela está contaminada. Ok. Aquela recomendação que foi dada de higienizar nas compras. Você fez compra no supermercado e tal, chega em casa, passa álcool gel e tudo aquilo, e a questão de pegar e trocar de roupa, né? Ter um ambiente ali, antes de você ir para os outros cômodos da casa, vai naquele ambiente, já tira aquela roupa que você usou e tal, e o calçado que você usou também. Procede isso ou é neura? Não, procede porque ele pode, se uma pessoa com Covid está com a mão contaminada, vem, toca isso aqui. O vírus fica viável por muito tempo. Eu não estou conseguindo achar onde que está a câmera. Aqui. Toca no celular e o celular é uma fruta, né? Vamos dar o exemplo. É. Aí eu pego nessa fruta, eu estou contaminada. E vem você e vai na sequência e vai pegar na mesma maçã que eu peguei. O vírus está ali e ele pode ficar viável por muito tempo. Tem locais, ferro, maçaneta, que ele pode ficar até dias. Então, teria importância limpar. Então, assim, nos ambientes públicos, a indicação é que as maçanetas, as superfícies sejam limpadas com mais regularidade, certo? Álcool 70 na limpeza disso. Passar isso na superfície das embalagens que você comprou é uma forma prudente, certo? Mas nem todos fazem, mas seria a forma ideal de fazer. Aí você tinha perguntado mais uma coisa, além disso, era do pé. Do pé, ele pode no chão cair, assim, meio difícil. Assim, do pé eu acho meio neuro, sabe? Em hospital a gente não usa o tapetinho. Então, lá na igreja fica aquele tapetinho. Eu falei assim, no hospital nunca existiu. Então, eu não sei para que aqui existe, porque eu não sei quem baixou essa lei do pé. Mas, às vezes, porque o aerosol cai no chão e aí alguém pisa e dispersa. Mas, assim, o ideal, por exemplo, quando eu entro no UTI, Covid, essas coisas, eu parava num lugar no início, quando eu entro dentro de casa, tiro aquele sapato, não vou deixar ele misturado. Depois que eu limpar, eu ponho ele no meio dos outros. Mas, assim, de sapato eu acho meio neura, porque você não fica passando a mão no pé, né? Não é igual a mão, porque a mão a gente passa. A maioria de nós faz isso no nariz, coça o olho, né? Aí o risco é aumentado por isso. Então, por isso a higienização das mãos é mais importante. Nós fizemos um treinamento de biossegurança lá na escola. E aí você imagina como é para nós trabalhar com crianças e elas não podem sentar no chão. Não pode fazer nada e tal, alguma atividade, criança sentar no chão. Não pode sentar no chão. Está correto? Se o chão for lavável, eu acho que podia sentar, sim. Se for cerâmica, por exemplo, lavou com água e sabão, acabou. Né? Se for cimento, lave e põe o hipoclorito de sódio, né? A marca mais conhecida é a Kiboa, e inativa o vírus. Certo? Uhum. Eu não teria objeção, não. Uhum. Ok. Muito bom. Terminou aqui. Tem duas perguntas aqui ainda. Tá movimentado hoje aqui. Tá. Adriana na fogueira. A Marisete Santos pergunta: qual a melhor forma de descartar as máscaras? Normalmente você tem que
pôr no saquinho se você for armazenar para usar de novo, né? No caso dessa N95. Mas descartar as máscaras num lixo comum. Assim, no hospital você tem um lixo especial para isso. Mas na sua casa, joga no lixo normal. Só não pode pôr no lixo reciclável, né? Uhum. Joga no lixo normal. Agora, se tiver alguma secreção, né, contaminada, o ideal seria pôr um saquinho à parte para jogar no lixo depois. No lixo comum, porque ninguém tem lixo biológico em casa, né? Uhum. Certo. Que mais, então? A outra, a Renata Vale. Poderia falar mais sobre os exames, PCR, sorológico, etc. A sorologia, o exame de sangue, ele não é recomendado no curso da doença, não vai adiantar muito não. Por quê? Ele vai ficar positivo a partir de 14 dias de doença. Se fica a partir de 14 dias de doença, você já melhorou, ou você já está grave internado, certo? Então não tem muito valor. E as pessoas têm feito muito para medir se a vacina funcionou. Nem tudo que você mede é a proteção que a vacina confere, certo? Porque aí você vai falar assim, mas eu fiz a dosagem sorológica dos anticorpos neutralizantes e deu negativo, então a minha vacina não funcionou? Não quer dizer isso. Por quê? Você tem outro tipo de resposta imunológica que não é dosável que pode estar funcionando. Então, não tem muito valor fazer a sorologia, a não ser para inquéritos populacionais para saber o grau de pessoas comprometidas que houve no tempo. Mas ao longo da doença não tem muito valor por isso. Por quê? Com 14 dias, ou eu já melhorei ou eu estou grave e eu vou saber só na UTI depois disso. Teste rápido. O teste rápido antigênico é um teste bastante bom, ele tem uma eficácia boa, ele é bastante específico. Se ele der positivo, pode acreditar que é aquilo mesmo, certo? Só que ele não é tão sensível quanto o PCR. Ele faz no nariz também. Se ele der negativo e eu estou no segundo, terceiro dia de doença, eu não posso jurar que está certo. Então, é melhor aguardar um pouco. Se o meu quadro clínico é bastante suspeito, é melhor aguardar mais um dia e fazer o PCR no outro dia, porque o PCR tem uma sensibilidade maior. E o ideal, o dia melhor de fazer, tanto o teste rápido, que é o teste antigênico, quanto o PCR, que é o teste molecular do nariz, é no terceiro dia de doença. Terceiro, quarto dia de doença seriam os dias ideais, certo? E esses testes veem o vírus. Um vê o antígeno, que é uma partícula viral, e o outro vê o código genético do vírus, certo? E esses são para a fase inicial da doença. Acabou? A Sueli Ferreira perguntou, é necessário tomar banho todas as vezes que sair? Eu acho que é mais necessário tomar banho quando chegar. É que, tipo, a pessoa vai no supermercado e aí chega em casa, tem que tomar banho. Aí, quando tira as coisas, as compras lá, você esqueceu isso, volta lá. Vai lá de novo, volta em casa, toma outro banho. Acho que é isso que a Eu Sueli acho está assim, falando chegou aqui. da rua, o ideal é tomar banho, trocar de roupa, certo? Agora, se você deu uma chegadinha rápida, deixou uma coisa aqui, vai ter que resolver outras coisas, não, né? Porque aí seria neuro, eu acho. Uhum. Agora, se foi no ambiente hospitalar, chegou, é imperativo, seria importante. Certo, Nada de ok. passear com jaleco, né? Que tem muita gente que sai andando com jaleco. E hoje em dia, dentro de hospital, está muito na moda o uso de unissex. Tipo aqueles pijaminhos, tipo um uniforme, porque nos Estados Unidos está muito usando isso. Então, todo mundo agora quer usar. Então, aí eu tenho muito colega que está com unissex, aí você vai, vamos lá almoçar, aí tá com aquela roupa. Eu falei, com essa aí eu não te levo, não, porque o povo vai falar assim, é a roupa que ela usa para tratar o paciente, ela vai lá sentar no mesmo lugar que todo mundo que está com a roupa normal. Então, assim, aí é errado. Sim, Então, a sim. roupa de hospital é roupa de hospital. Ok. Muito bom, esgotamos a nossa pauta aqui, não temos mais perguntas, né? O pessoal elogiando aqui, que foi muito bom, legal, pessoas. E aí, já que foi bom para você, então nós queremos
já deixar aqui, né? Foi colocado aqui pedindo para salvar a live. A live vai ficar salva, vai ficar aqui no Facebook. Nós vamos também colocar no nosso IGTV, né? A Adriana não tem Instagram, por isso que nós transmitimos hoje somente no Facebook, mas a gravação aqui do Facebook vai para o Instagram e vai também para o nosso YouTube, nosso canal no YouTube, que tem gente que não tem rede social, então você vai poder depois compartilhar com essas pessoas aí esses esclarecimentos isentos aí de politicagem, baseado em informações científicas, tá bom? Para poder trazer esclarecimentos para as pessoas, ok? Muito bom, então. Queremos também já deixar aqui o convite para semana que vem. Nossa live da semana que vem vai ser na quinta-feira, né? Porque na terça-feira é um casal e a convidada está atendendo na terça-feira seus pacientes, não vai poder estar com a gente, então por isso vai ser na quinta, semana que vem. Mais uma vez o casal Sérgio e Magali Leoto. Vamos conversar sobre comunicação em família. Quinta-feira da semana que vem, dia 6 de maio, também às 20 horas, ok? Adriana, passar então para você a palavra para aquilo que de repente nós deixamos de falar e você julga importante, então pode aí dar a sua palavra final para aqueles que estão nos assistindo. Eu agradeço, né, a oportunidade, espero ter esclarecido as dúvidas apresentadas. E eu acho assim, quem tiver a oportunidade de vacinar, use a vacina, né? Porque melhor 50% e 100% de proteção de formas graves do que nada. E se você tem bom senso, assim, procure, mesmo vacinado, mesmo que você já tenha tido uma infecção, adotar essas medidas básicas de higienização das mãos, do uso correto da máscara e da distância de 1,5 m, 2 metros. Dá para você viver, ir nas lojas, ir nos restaurantes, praticar atividade física, mesmo adotando isso. Isso é importante porque esses 5% de casos graves pode estar dentro da sua casa. E isso é triste. Então, nós estamos aqui para glorificar a Deus. Então, vamos fazer o nosso melhor, né? E se adoecer, lembre, quem é salvo por Jesus Cristo tem a vida eterna. Então, isso aqui não é nada para nós. Então, não se desespere, né? 80% vai melhorar. E se você for os 5%, aceita Jesus que você vai para o céu. Então, vai para casa. Isso aí. Pessoas, e aí, essas informações que você recebe quase todo dia aí nos grupos do WhatsApp, né? A gente tem recebido orientação, gente, para de assistir TV, de assistir jornal, de ir atrás dessas notícias, você vai ficar paranoico com tudo isso aí, você vai perder a sua paz. Coloca uma coisa na sua mente, ainda no domingo, né, o pastor Leandro falou sobre isso, sobre a soberania de Deus. Deus não está olhando a situação no mundo e com a mão na cabeça, e agora, o que eu faço? Não, ele reina soberano sobre tudo. Então, Deus está no controle, acalma o seu coração, coloca a sua fé em Deus, que talvez esse seja o melhor remédio para você prevenir o que mais pode vir além do coronavírus. Pior do que o coronavírus é você morrer sem Jesus, tá bom? Então, se você não conhece ele ainda, então é tempo de você buscá-lo, você ter um encontro com ele. Muito obrigado, Adriana. Foi muito esclarecedor, quase 1 hora de conversa aqui, que a gente nem viu passar, né? Mas foi muito esclarecedor. E o melhor ainda é a gente saber que, além desses que estiveram... Quase não, mais de 1 hora de conversa. 1h30. Uma hora e meia. Quase 1h30, né, de conversa. Foi muito esclarecedor para aqueles que assistiram aqui, puderam fazer suas perguntas ao vivo e também para aqueles que vão assistir a gravação depois. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade e também pela clareza das informações. Creio que muita gente vai ser abençoada ainda assistindo essa live posteriormente. Amém. Ficamos por aqui. Muito obrigado a todos que estiveram nos acompanhando e que Deus abençoe vocês. Fica o convite para vocês estarem conosco na nossa próxima live, tá bom? Abraço para vocês. Abraço. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.